Olá pessoal, eu vou passar aqui nesse arquivo um conjunto de slides do livro de estatística do Levine sobre o assunto distribuição amostral da média. Bom, o Levine apresenta aqui o seguinte problema. Vamos supor que ele esteja avaliando uma população constituída apenas de 4 pessoas. E ele esteja analisando a variável idade desses 4 componentes, desses indivíduos. Bom, para essa população, ele sabe que as idades são 18 anos, 20, 22 e 24. Então, cada pessoa tem uma determinada idade. E essas idades, então, correspondem aos valores individuais de idade da nossa população. Bom, nesse slide, o Levine apresenta o cálculo do desvio padrão populacional e da média populacional. A média populacional, 18, 20, 22, 24, somatório desses 4 valores dividido por 4, a média é 21. O desvio padrão populacional, calculado a partir da média populacional de 21 anos, nos dá o valor de 2,236. No gráfico à direita, o Levine mostra que essa população tem uma distribuição uniforme para o parâmetro idade, ou seja, 4 colunas de mesma altura. Ok? Bom, avançando para o próximo slide. O Levine simula o que seria a retirada de todas as amostras possíveis de tamanho 2. Então, por exemplo, aliás, são amostragens com reposição. A primeira amostra, por exemplo, possível seria ele selecionar aleatoriamente o primeiro observador, que tem 18 anos, e retorna esse observador para a população. E na segunda observação, ele retiraria a mesma observação, a mesma pessoa com 18 anos. Então nós teríamos o primeiro retângulo, a primeira caixinha, com a primeira observação 18 anos, segunda observação 18 anos, e assim por diante. Então nós poderíamos ter 16 amostras de tamanho 2 com os valores apresentados par a par. No quadro à direita, o Levine apresenta as 16 médias amostrais que seriam alcançadas. Ok? Bom, nesse slide, o Levine representa graficamente as 16 médias amostrais. Observem que as médias amostrais elas se concentram em torno de uma central. As colunas, as extremas, esquerda e direita, ficam diminutas, um comportamento, uma distribuição diferente da distribuição populacional, que era uniforme. Okay? Nesse slide, o Levine calcula a média e o desvio padrão das 16 médias amostrais. Então, na primeira equação, ele calcula a média das médias amostrais. É o μ de x barra. E ele chega ao valor de 21 anos. Depois ele calcula o desvio padrão das médias amostrais. Esse valor é calculado a partir do μ de x barra, a partir da média das médias amostrais. E encontra o desvio padrão das médias amostrais igual a 1,7
58. Observem que esse desvio padrão das médias amostrais é razoavelmente menor do que o desvio padrão populacional, enquanto que a média das médias amostrais coincide com a média populacional. Nesse slide ele confronta os valores individuais da população com os valores médios para amostras de tamanho 2. Para a população, a média populacional 21. Para todas as amostras possíveis de tamanho 2, a média das médias amostrais, o MID x barra, também igual a 21. Para o desvio padrão populacional, o valor de 2,236. Para o desvio padrão das médias amostrais, o valor de 1,58. Nesse slide, o Levine apresenta o conceito do erro padrão da média. Erro padrão da média. Então, o que ele diz? Que diferentes amostras de mesmo tamanho, a partir da mesma população, vão resultar em diferentes médias amostrais. Uma medição da variabilidade dessa média de uma amostra para a outra é dada pelo erro padrão da média. O erro padrão da média é exatamente o desvio padrão das médias amostrais, que é calculado como dividindo-se o desvio padrão populacional pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Cuidado que N não é número de amostras, é tamanho da amostra. E estamos trabalhando nesse exemplo com tamanho de amostra igual a 2. Ok? Bom, entre parênteses, o Levine comenta o seguinte, que no cálculo desse erro padrão da média, está se assumindo que a amostragem é com reposição ou que a amostragem é sem reposição, mas a população tem tamanho infinito. Ok? Por último, Levine comenta que o desvio padrão das médias amostrais, ou erro padrão, diminui com o aumento de N, o aumento do tamanho da amostra. Bom, nesse slide, o Levine se concentra na seguinte situação: quando a população tem um comportamento de distribuição normal. Se a população tem comportamento de distribuição normal, com média μ e desvio padrão sigma, a distribuição amostral de x barra, ou seja, distribuição amostral das médias amostrais, também se comporta conforme a distribuição normal. E essa distribuição normal das médias amostrais tem um valor central, que é o μ de x barra, que coincide com a média populacional, e tem um desvio padrão chamado erro padrão, que é o sigma de x barra, e que tem um valor igual ao desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada de n. Então, a distribuição normal associada às médias amostrais tem um valor central, que é o μ de x barra, e tem uma medida de desvio padrão, que é o sigma de x barra. Nesse slide, o Levine apresenta que nós podemos trabalhar com a estatística Z sobre os valores dessa curva de distribuição normal das médias amostrais, da mesma forma como trabalhamos com valores de Z ou estatística Z para medidas individuais de uma população. Se calcularmos a estatística Z para as médias amostrais, o valor da estatística Z
vai ser como se apresenta aqui. Vai ser a distância entre a média amostral, x barra, e a média das médias amostrais, μ de x barra. Essa distância dividida pelo erro padrão amostral. Nesse slide, o Levine apresenta simbolicamente o que seria uma curva de distribuição normal da população, a cor verde, e uma curva de distribuição normal das médias amostrais de algum determinado tamanho. Ok? Observem que essas duas curvas têm o mesmo centro, ou seja, a média das médias amostrais coincide com a média populacional. E a curva em distribuição normal em amarelo é mais estreita, é menos dispersa. Isso significa que a média das médias amostrais forma uma curva de distribuição normal com menor dispersão. Ok? O Levine também comenta que a média amostral ela não é tendenciosa. Ela, ora, pode se localizar ligeiramente à esquerda da média populacional, ora ligeiramente à direita da média populacional. Então, a média amostral é um indicador não tendencioso da média populacional. Ok? Vale a pena aqui reforçar que essa curva em amarelo corresponde, hipoteticamente, às medidas de média amostral para as infinitas amostras retiradas da população com tamanho n. Nesse slide, o Levine superpõe duas curvas de médias amostrais, onde a curva em azul, as médias amostrais são calculadas a partir de amostras de um tamanho maior. A curva em vermelho também é de médias amostrais, onde as amostras, em azul, as amostras têm um tamanho menor. E em vermelho, as amostras têm um tamanho maior. Então, o significado dessa figura é que nós podemos retirar infinitas amostras de tamanho 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E quanto maior for este tamanho amostral, mais estreita vai ser a curva de distribuição normal das médias amostrais. Ok? Bom, nesse slide, o Levine supõe o seguinte caso. Ele está avaliando um parâmetro cuja média populacional é igual a 368, cujo desvio padrão populacional é 15. E ele vai estar simulando retirada de uma amostra de tamanho 25. O que se diz aqui? Encontre um intervalo simetricamente distribuído em torno da média populacional, μ, e nesse intervalo, ou esse intervalo inclua 95% de todas as médias amostrais. Bom, desde que o intervalo contém 95% das médias amostrais, 5% das médias amostrais ficarão fora desse intervalo. Como o intervalo é simetricamente distribuído, nós vamos ter 2,5% à esquerda, 2,5% à direita, ou seja, fora do intervalo construído com 95% de confiança. Trabalhando com a tabela de distribuição normal, nós veremos que a estatística Z vai ser a de valor absoluto 1,96. 1,96 negativo
correspondendo ao limite, a partir do qual à esquerda teremos uma área de 2,5%. E o limite superior, 1,96 positivo. A partir dessas estatísticas Z, o Levine calcula o limite inferior, constituinte do intervalo de confiança, calculado como limite inferior sendo a média populacional mais a estatística Z menos 1,96, multiplicado pelo erro padrão, 15 dividido por raiz de 25. Ele está supondo a retirada de amostra de tamanho 25. Então, a menor média amostral que se encontraria é de 362,12. E com relação ao limite superior, substitui-se o Z de menos 1,96 pelo Z de mais 1,96. Ele encontra o limite superior de 373,88. Qual a conclusão? É que 95% das médias amostrais que poderiam ser retiradas daquela população, onde as amostras teriam o tamanho 25, 95% das médias amostrais cairiam entre 362,12 e 373,88. Então é esse o comportamento que deveria se esperar de uma média de uma amostra de tamanho 25. Nesse slide, o Levine comenta o caso em que a população não tem um comportamento de distribuição normal. Ele apresenta um conceito bastante importante, que é o teorema do limite central, ou teorema central do limite. O que aqui diz esse teorema? Mesmo que a população não tenha um comportamento de distribuição normal, as médias amostrais, amostras retiradas da população, as médias amostrais também terão um comportamento aproximadamente de distribuição normal a partir do momento que o tamanho amostral seja suficientemente alto, suficientemente grande. E nós teremos as médias amostrais com um comportamento aproximado de distribuição normal, e essa distribuição normal das médias amostrais vai ter um valor médio μ de x barra e um valor de dispersão, que é o sigma de x barra, que é o nosso erro padrão da média, como vimos nos exemplos, ou no exemplo anterior. Nessa figura, o Levine mostra dois casos hipotéticos de uma mesma população. Uma amostra de menor tamanho, ou melhor, infinitas amostras de um tamanho menor, cor em azul. Infinitas amostras de um tamanho amostral maior, cor em vermelho. Aqui diz, quanto maior for o tamanho da amostra, mais a distribuição amostral da média vai se aproximar de uma curva de distribuição normal. Ok? Nessa figura, reforçando o teorema central do limite, o Levine apresenta no gráfico superior o que seria o comportamento da população de dados em um determinado parâmetro. E observem que essa curva não é simétrica, o que apresenta hipoteticamente um valor médio, que é o μ. Na parte inferior, o Levine simboliza em cor azul as infinitas médias amostrais possíveis retiradas de amostras de um determinado tamanho inferior. Não sabemos qual é esse tamanho, mas em cor vermelha, a título de comparação, ele simboliza a curva de distribuição das médias amostrais
calculados a partir de amostras de um tamanho superior. Então, médias amostrais, vamos supor, de tamanho 10, cor em azul, médias amostrais de tamanho 15, cor em vermelho. Ok? Observem que quando o tamanho da amostra é suficientemente grande, como no caso das amostras que geraram a cor em vermelho, a média das médias amostrais, o μ de x barra, coincide com a média populacional, que é o μ. Qual deve ser o tamanho mínimo dessas amostras, de forma a observarmos o teorema central do limite? Para a maioria das distribuições populacionais, quando o tamanho da amostra é maior do que 30, nós já teremos uma distribuição amostral bem próxima da distribuição normal. Por isso que muitos livros de estatística realizam os primeiros exercícios de estimação intervalar de teste de hipótese, supondo que vai se trabalhar com um tamanho de amostra maior do que 30. É uma garantia de que as infinitas médias amostrais terão um comportamento aproximadamente de distribuição normal. O Levine diz também que quando o parâmetro populacional tem um comportamento razoavelmente simétrico, nós podemos até retirar amostras de tamanho apenas superior a 15 para termos uma distribuição aproximadamente normal para as médias amostrais. E também ele diz, finalmente, que se a população tem um comportamento de distribuição normal, as médias amostrais gerarão uma distribuição normal para qualquer tamanho amostral utilizado. Então, se a população tiver um comportamento de distribuição normal, as médias amostrais também terão um comportamento de distribuição normal, mesmo que eu retire amostras de tamanho 2, por exemplo. O Levine apresenta mais um exemplo aqui, supondo uma população cujo parâmetro em estudo tenha valor médio μ igual a 8 e o desvio padrão σ igual a 3. Aí supõe uma retirada de uma amostra de tamanho 36, uma amostra aleatória retirada de tamanho 36. Pergunta qual a probabilidade da média amostral estar entre 7,8 e 8,2. Ele vai apresentar os cálculos resumidos da seguinte forma. Mesmo que a população não tenha comportamento de distribuição normal, o teorema do limite central pode ser utilizado, porque está se retirando uma amostra de tamanho maior do que 30. Então, as médias amostrais, as infinitas médias amostrais possíveis, se comportariam conforme a distribuição normal ou aproximadamente conforme a distribuição normal, com a média das médias amostrais, o μ de x barra, que coincidiria com a média populacional, 8. E com um desvio padrão, que seria o erro padrão, equivalente a 0,5. Ou seja, o desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada do tamanho amostral. Aqui ele está calculando a probabilidade de encontrarmos uma média amostral entre 7,8 e 8,2. O cálculo se faz de que forma? Ele transforma o limite inferior, 7,8, em uma medida de estatística Z. 7,8 menos 8, que é a média populacional, dividido pelo desvio padrão populacional, por sua vez dividido pela raiz quadrada de 36. Ou seja, no denominador está sendo colocado o erro padrão, o sigma de x barra, e no numerador a distância,
entre o limite inferior das médias amostrais, apresentado no problema como 7,8, a distância desse valor para a média populacional, que vai coincidir com a média das médias amostrais. Ele faz a mesma coisa para o limite superior, 8,2. Tá. Na parte de baixo, ele registra que trata-se, na verdade, de calcular a probabilidade de encontrarmos uma estatística Z entre menos 0,04 e mais 0,4. Se observarmos qualquer tabela Z, verificaremos que essa probabilidade é de 0,3108. E essa probabilidade corresponde, na parte de baixo, onde temos os gráficos, corresponde à área escurecida em torno do centro. A área escurecida no gráfico imediatamente à direita, onde as leituras abscissas correspondem a valores de Z. Ok? Então, 31,8% é a probabilidade de encontrarmos uma média amostral entre 7,8 e 8,2. Por último, o Levine apresenta o chamado fator de correção finita, que é utilizado quando trabalhamos com amostragem a partir de uma população que tem tamanho finito. Esse fator de correção finita é utilizado para calcular o erro padrão tanto para amostragens da média populacional quanto para amostragens da proporção populacional. O uso do fator de correção finita se dá quando o tamanho da amostra, N minúsculo, corresponde a mais do que 5% do tamanho da população, o N maiúsculo. Neste caso, vale a pena trabalhar com o fator de correção finita. Observe o fator de correção finita é a raiz quadrada de N maiúsculo menos N minúsculo, ou seja, o tamanho populacional menos o tamanho amostral, dividido pelo tamanho populacional menos 1. Então, esse fator é para calcularmos o erro padrão amostral nessas condições. Esse fator é ligeiramente próximo de 1, menor do que 1. Então, aqui o Levine reforça que o cálculo do erro padrão, quando o tamanho amostral é maior do que 5% em relação ao tamanho populacional em uma amostra de tamanho finito, o erro padrão amostral, ou mid-x barra, para a média, seria igual ao sigma dividido pela raiz quadrada de n, multiplicado pelo fator de correção finita. O mesmo se aplicará quando trabalharmos com uma amostragem da proporção populacional. Ok? Obrigado, um abraço.